Estamos começando mais uma live aqui no terceiro tempo. Não, bom dia ainda, porque a sineta do meio-dia ainda não tocou, a sirene na realidade, né? Aqui na redação do terceiro tempo Altos da Avenida Paulista para falar sobre futebol, seleção brasileira, Copa do Mundo e também sobre o Campeonato Brasileiro. Estamos ao vivo no Facebook do terceiro tempo. Você pode a partir desse momento também compartilhar a nossa live. Aqui, ó, estou recebendo a notificação agora, fez até um barulhinho aqui. Deixa eu abaixar aqui o volume. Ó, já recebi a notificação e vou compartilhar na minha página pessoal. E você faça o mesmo aí também. Compartilhe a nossa live com os seus amigos para que nós possamos trazer mais amigos para bater papo sobre futebol, para conversar sobre futebol. A terça-feira, dia 12 de junho, 25 anos do título de 1993 do Palmeiras, né? 12 de junho de 1993, quando o Palmeiras saiu da fila naquela vitória sobre o Corinthians um sábado à tarde no estádio do Morumbi, completando 25 anos hoje, mas nós começamos a terça-feira com uma notícia bem triste: morreu Zé Carlos, volante do Cruzeiro, campeão da Libertadores de 76, campeão brasileiro pelo Guarani em 1978. Zé Carlos vinha atravessando já problemas de saúde desde 2016, 2017, teve um AVC, tinha sequelas, vinha convivendo com isso, com auxílio também dos ex-companheiros lá de Cruzeiro, né? Morava lá em Belo Horizonte. O Zé Carlos nos deixou nesta terça-feira. Quer saber um pouquinho mais sobre a história do Zé Carlos? terceirotempo.com.br. Está em destaque a notícia do falecimento do Zé Carlos. Você pode acessar também a página do Zé Carlos na seção Que Fim Levou, conhecer um pouquinho da história do segundo jogador com mais partidas disputadas com a camisa do Cruzeiro. Ele só perde para o Fábio, o goleiro, que já ultrapassou as 700 partidas, mas o Zé Carlos tinha quase isso também, 690, se não me falha, o João Antônio de Carvalho deve ter até um número mais preciso. Mas é isso, né, João? Infelizmente a gente começa a terça-feira com essa notícia chata do falecimento do Zé Carlos. Olha, Frank, muito bom dia a todos que acompanham a nossa participação aqui no portal do Terceiro Tempo. O Zé Carlos era um baita jogador. Ele é um baita jogador. Ele jogava nas duas funções de meio campo com a maior facilidade. Ele era muito mais um volante, porque o Cruzeiro naquela época tinha um time tão bom que ele se dava ao luxo de ter vários jogadores que podiam jogar em várias posições. Por exemplo, quando o Piazza jogava de quarto zagueiro, o Zé Carlos era o volante para formar o time com o Dirceu Lopes, com o Tostão. Tinha o Evaldo, que jogava no Cruzeiro também. E o Zé Carlos era um jogador fantástico. Quando o Piazza jogava de volante, ele jogava de meia armador. Era um jogador de extrema técnica, um jogador que sabia muito, foi convocado para a seleção brasileira diversas vezes antes da Copa de 70, mas é que naquela época a gente tinha muita gente boa, né? E o Zé Carlos teve participação direta na final de 74 entre Vasco e Cruzeiro, quando marcou o gol de empate, naquela que foi uma das maiores pataquadas que eu já vi no futebol, porque tiraram a final do Mineirão para colocar no Maracanã devido a uma invasão de campo, deixaram para jogar em cima da hora. O Cruzeiro acabou aceitando, não tinha como, porque foi forçado a isso, e no Maracanã o Vasco vencia por 2-1, e aos 45 do segundo tempo, o Zé Carlos fez um gol de cabeça em mais uma das possíveis falhas do Armando Marques, porque a bola foi chutada por um jogador do Cruzeiro, pelo Baiano. Acho que a bola fez uma curva, ia saindo para a linha de fundo, mas pelas imagens que a gente tem, a bola não chegou a sair, e houve o cruzamento e o Zé Carlos fez o gol de cabeça. A bola veio da linha de fundo, e o Armando Marques marcou, anulou o gol. É que eu não posso colocar taxativamente que foi um erro de tantos que o Armando Marques já cometeu, porque as imagens naquela época eram muito ruins. Então, sabe, não dá para ter 100% de certeza. Mas pelo que eu vi direto essas imagens, para mim foi mais um erro da anulação de um gol que iria levar o jogo para a prorrogação. O Vasco acabou vencendo e sendo campeão. E depois o Zé Carlos, já veterano, ficou no Cruzeiro de 60 até 77. Aí ele já veterano, ele foi para o Guarani,
e foi também, ajudou a ser o maestro daquele time que foi campeão brasileiro em cima do Palmeiras em 78, Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, o capitão, Careca e o Bozó, sendo que na final não jogou o Zenon, que estava suspenso, o Manguinha, que entrou no lugar dele. Mas, olha, de luto futebol mineiro, de luto futebol brasileiro, de luto Guarani, Cruzeiro, que o Zé Carlos realmente jogava muito. Então, nossas homenagens ao Zé Carlos e os nossos sentimentos aos familiares e amigos, e especialmente também às torcidas de Cruzeiro e de Guarani, tá bom? Ainda fora dos gramados, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro deu ganho de causa ao Fluminense. Na realidade, não reconheceu as reivindicações do Gustavo Scarpa, e o Gustavo Scarpa segue vinculado ao Fluminense. Agora, ele pode recorrer ainda, mas quanto mais ele recorrer, mais o negócio vai ficar degringolando aí na justiça, mais tempo ele vai ficar inativo, ele que já não joga desde o mês de março. Segue desvinculado do Palmeiras, vinculado ao Fluminense, mas o pior é que o jogador segue sem jogar, né, João? Segue sem jogar, e esse é um problema sério, porque a gente sabe que o Scarpa tem muito talento. O Fluminense vai fazer tudo para tentar negociar o jogador nessa próxima janela. Porque não tem mais clima para o Scarpa voltar a jogar pelo Fluminense. Claro. Não tem mais clima. Acabou o casamento. Aliás, hoje é dia dos namorados, né? Mas esse casamento entre Scarpa e Fluminense já acabou. E como não houve um acerto entre Palmeiras e Fluminense até agora, eu acho difícil que isso aconteça. Mesmo com mais uma definição contrária às pretensões do Palmeiras. Então o Fluminense vai aproveitar para tentar negociar o Scarpa, que tem mercado. O grande problema é que ele está sem jogar agora já mais de 3 meses. Ele entrou no Campeonato Paulista, fez alguns jogos, até quando estava crescendo houve a queda daquela liminar e por isso ele teve que parar de jogar pelo Palmeiras. Então esse é o ponto que conta contra o Fluminense. Ele tem um jogador que é importante, que tem mercado, mas que não joga há muito tempo. Então eu não sei até que ponto que o Fluminense vai conseguir um bom valor numa negociação envolvendo o Scarpa. Mas o Fluminense vai ter que tomar esse tipo de atitude, não vejo outra saída. A gente até trouxe a informação aqui há uns 10 dias atrás, né? O Fluminense tem uma negociação não encaminhada, né? Mas em andamento com o Benfica. Tem uma tratativa com o Benfica para tentar repassar o Scarpa, né? Mas para isso, é claro, precisa das garantias da justiça, como ainda cabe recurso, nem que seja o Tribunal Superior do Trabalho, nem que tenha que ir para Brasília a questão, ainda cabe recurso para saber se o Scarpa está disposto a manter essa briga judicial pela condição de trabalho dele, né? O fato é que também, nós vamos até falar sobre isso aí no terceiro tempo, vamos ver se a gente consegue falar com algum advogado trabalhista, alguma coisa, porque a juíza determinou lá que, como ele renovou o contrato ano passado, então ele aceitou as condições que tinha de atraso, como se ele tivesse perdoado as dívidas. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pô, tanto trabalhador que trabalha aí sem nota, como pessoa jurídica que a gente diz, o contrato é renovado anualmente, vive situações parecidas, sei lá, meio esdrúxula. Mas enfim, quem é a gente para também falar na justiça? É que o Scarpa vai acabar retirando a ação se houver uma proposta boa, e o Benfica é um clube de ponta do futebol europeu. Não é um centro como uma Espanha, como a Inglaterra, mas Portugal, o Benfica é uma porta muito forte, né? Uma porta de entrada muito boa por lá, muito brasileiro se deu bem por lá. Então, eu vejo que o Scarpa não vai ficar dando murro em ponta de faca e brigando de repente pelo Palmeiras. Porque o Palmeiras também não brigou tanto por ele, não. O Palmeiras podia tentar um acordo com o Fluminense. Não, o Palmeiras colocou. O Palmeiras estaria disposto a isso. Só que o Palmeiras colocou lá no contrato com o Scarpa que se caísse a liminar, o Palmeiras não tinha nada a ver com o negócio. E caiu e o Palmeiras não foi atrás, não forçou a barra com o Fluminense para tentar fazer um acordo e ficar com o jogador. Então o Scarpa também não vai ficar não aceitando qualquer negócio, esperando aí ganhar a ação para jogar no Palmeiras. Então acabou, morreu, e na verdade se tiver essa proposta, acho que o Scarpa retira a ação. Olha, um abraço para o Irã Oliveira, de tal importância, ele diz aqui, a vitória do São Paulo hoje. O Wellington Penha acha que o Corinthians vence amanhã, 2-0 contra o Bahia fora de casa. Roberto Donizete está conosco, assim como o Marcos Romeu também, e a Fátima Rosário. O Irã diz que o Diego Aguirre deu um outro patamar ao São Paulo. Enfim, esse ano vamos brigar lá na parte de cima. Vamos ver se segura, né?
Vê se não tem desmanche aí, né? O Irã, agora vai entrar esse período aí de entrada e saída de jogadores. Aliás, João Antônio, outra informação caiu como uma bomba ontem aí no ambiente do São Paulo, o afastamento do Regis, o lateral direito, uma nota divulgada pelo Tricolor dando conta de que o contrato do jogador está suspenso, não está rescindido, está suspenso, e que a partir de hoje ele já não treina mais com o departamento de futebol, né? Vai resolver problemas pessoais, né? Então tem alguma coisa acontecendo aí com o Regis, ou alguma coisa aconteceu ali internamente, foi provocada por um problema pessoal dele, ele vai tratar isso, São Paulo com certeza vai dar o suporte, ele vai tratar desse problema, mas o contrato do jogador está suspenso. Né? E aí complica porque, como a gente vinha falando, São Paulo tem 2 jogadores que estão próximos de sair, o Militão e também o Rodrigo Caio. O Militão vem jogando como lateral direito, né? Mas a posição do Regis, se ele não tiver esse contrato retornando, se ele não voltar a jogar pelo São Paulo, e o Militão saindo, o São Paulo vai ter que procurar algum novo jogador para a função. E também é aquilo que a gente fala, a gente não tem hoje aqui no mercado brasileiro tantos jogadores que possam suprir uma carência de um time como o São Paulo, que hoje está brigando pela ponta. Até porque a gente já vai na 11ª rodada, vai para a 12ª agora, e a maior parte dos jogadores já atuou o número limite de partidas. Você não tem mais como pegar um jogador de primeira divisão. Ou você pega um jogador médio, que esteja jogando no futebol do exterior, mas que não esteja jogando como titular numa grande equipe, ou você pega alguém da Série B. Então, esse problema para o São Paulo é grande, porque ele saindo, se o Militão também sair, o São Paulo perde para aquele setor. Bom, falando de bola rolando, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, em 9h30 da noite, no Morumbi, com São Paulo em Vitória. E uma vitória do São Paulo levaria o time a 23 pontos, pelo menos momentaneamente São Paulo assumiria a vice-liderança. Um resultado importante para as pretensões do São Paulo e para a sequência, até para a volta depois do campeonato. Né? Porque agora é assim, os clubes têm que fazer essa rodada aqui, mas pensando também no pós-Copa. O São Paulo faz uma campanha muito boa. Eu confesso, já disse aqui várias vezes, que eu não esperava tanto do Aguirre, e o Aguirre está se mostrando corajoso, se mostrando um técnico que quando foi necessário colocar a mão na massa ele colocou, quando teve que tirar medalhão ele tirou, quando teve que tirar jogador que era importante ele colocou no banco, então o Aguirre se impôs no São Paulo. Tá certo que por isso que é muito importante quando a gente tem respaldo. Pelo que a gente sabe, o Aguirre está muito respaldado pelo Diego Lugano. O São Paulo gosta muito do Lugano. Lugano foi um ídolo no São Paulo e ele está dando as cartas no futebol do São Paulo, está realmente tranquilo. E essa tranquilidade do Lugano passou para o Aguirre. Então o Aguirre está se sentindo com respaldo. E quando o técnico sente isso, ele sabe que ele pode fazer o que ele pensa que é o melhor para o clube. E está dando certo. Hoje, de novo, ele deve entrar com o Lucas Fernandes mais aberto. Eu duvido, eu acho que por ser um jogo em casa, contra o Vitória, um adversário que é o time que mais levou gols até aqui na Série A, 20 gols em 11 jogos, mas não toma gols a 2 partidas, eu acho que ele não deve entrar com aquele esquema cauteloso de colocar o Araruna junto com o Hudson e com o Jusilei e jogar de novo o Nenê para a ponta. Acho que o Nenê é fundamental jogando pelo meio, na armação de jogadas. Então eu vejo que é muito melhor começar o jogo com o Lucas Fernandes numa ponta, o Everton na outra, Nenê na armação e o Diego Souza na frente. Eu vejo São Paulo, pela campanha, favorito. É um jogo difícil, o Vitória vai jogar fechado, vai jogar por uma bola, mas o São Paulo é favorito pela campanha que vem fazendo. Bom, o jogo às 9h30 da noite, então, né, aqui no estádio do Morumbi. Vamos ver se a torcida do São Paulo dá uma prestigiada no time, né? Porque é importante também comparecer o torcedor nesse momento. Até porque o Vitória joga sem a dupla de zaga titular. O Canu está suspenso e o Aderlan, por força de contrato, também não joga. Então, quer dizer, quando a gente fala em elenco, o Vitória está brigando lá embaixo. Já não tem um grande time, imagina o elenco. Então o São Paulo pode se aproveitar disso. Olha, o Fraspazzi Assis pergunta, diz aqui, o trabalho do Aguirre é o mais surpreendente neste momento no Brasileirão. O João Antônio tem falado isso aqui reiteradamente. Pela baixa expectativa sobre o time para a temporada. É isso mesmo, de acordo aqui com aquilo que a gente vem notando também aqui. Tinha alguém que tinha perguntado aqui, acho que foi o Marcos, ele quer saber se será que o Jair Ventura continua no Santos
Acho que o jogo de amanhã entre Santos e Fluminense é vital aí para os dois clubes no que diz respeito à sequência dos próprios treinadores. Por mais moral que tenha o Abel lá, com 4 derrotas e uma perspectiva ruim aí na sequência, ficaria ruim para ele também. Sabe o que eu acho? Independente de jogo... Para ele como profissional, né? Mas ele acho que se sentiria... Eu vejo que amanhã é um dia D para muita gente. Porque aquilo que a gente fala, com a parada da Copa do Mundo, um mês de Copa do Mundo, o dirigente tem mais tranquilidade para contratar o novo técnico e dar esse espaço para ele trabalhar, do que ter que mandar embora o treinador no meio da competição. Aí você tem 3 dias para colocar um outro. Se você fosse esperar a Copa do Mundo, você tem que colocar um interino no lugar. Então eu vejo que Jair Ventura e Abel nesse jogo. Fernando Diniz, do Atlético Paranaense, no jogo contra o Botafogo, que vai ser no Rio de Janeiro. E vejo também que outro técnico que está balançando bastante é o Osmar Loss, porque o Bahia está lá embaixo. O Corinthians não vem, o Corinthians tem uma vitória com o Bahia não contratou técnico, né, depois da saída do Guto, né? Tá com o Prates ainda lá, o Cláudio Prates, que era auxiliar aqui no Palmeiras até outro dia, ele tá tocando o time lá. É a mesma coisa, de repente o Bahia vai esperar um pouquinho para ver se ele consegue alguma coisa. Se não conseguir agora na época da Copa do Mundo, eu acho que a gente vai ter uma dança de cadeira grande no Campeonato Brasileiro, porque é o que eu falo, o Loss está ameaçado o Abel, está ameaçado o Jair Ventura, está ameaçado o Fernando Diniz, e olha, é o que eu estou falando, se o Palmeiras perder em casa para o Flamengo, o Roger está ameaçado também. Não dá, porque é aquilo que a gente falou, o Roger está se segurando pelas vitórias em jogos importantes contra grandes, mas quando pega time pequeno, parece que ele não tem o comando do time. É como o Milton diz, né? Diz que o problema do Jair lá no Santos é que não dá para fazer omelete sem ovos, né? Só que no Palmeiras é o contrário, né? O cara tem muitos ovos e faz um omeletezinho comum, entendeu? Aí você tem que ter requinte, né? Tem que ser um negocinho mais gourmetizado, pelo nível de... Eu coloco ele como um dos ameaçados, sim, porque o Flamengo é líder. Seria incomum o Palmeiras perder para o Flamengo, mesmo dentro do Allianz? Não. Como não seria incomum... Até pelo futebol que o Flamengo está jogando. Como não seria incomum o Palmeiras no segundo turno, com esses times, ir lá no Maracanã e ganhar do Flamengo. Ganhou do Grêmio agora há pouco por 2-0, jogando muito. Não é incomum. O problema é a inconstância. Então o torcedor do Palmeiras ele está preocupadíssimo. O time está caindo, não está no G4, fica, sai, entra, sai. Então o torcedor do Palmeiras está meio ressabiado. Uma derrota em casa para o Flamengo, mesmo sendo o Flamengo, eu acho que a situação do Roger fica de novo ruim. Olha, o Paulo Freitas diz o seguinte: o Timão vai se recuperar e vem com tudo depois da parada da Copa, mas sem o Loss, é claro. Para ele, o Loss tem que treinar times considerados pequenos e médios. Pode ser que saia e depois se encontre aí numa outra equipe. Bom, falamos do jogo de hoje, respondemos perguntas aqui dos nossos amigos que participam da live aqui no terceiro tempo. Além de São Paulo e Vitória que jogam hoje, o campeonato tem nesta quarta-feira, na rodada final, a rodada que precede a Copa do Mundo e, consequentemente, a parada do Brasileirão, né? América e Chapecoense, América Mineiro e Chapecoense, Fluminense e Santos, Paraná Clube e Cruzeiro, Sport e Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo, Atlético Mineiro e Ceará, Bahia e Corinthians, Internacional e Vasco da Gama. A Série B, a rodada começou ontem, com um empate por 1-1 entre Juventude e Curitiba, só deu Juventude na partida. Curitiba descolou um gol lá no segundo tempo e o Curitiba teve que lutar até o finalzinho para empatar a partida. O gol de empate foi do Fred, aquele zagueiro que umas 3 temporadas atrás ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Goiás, e depois foi para o Inter, todo mundo queria estar lá no Juventude. Já rodou pra caramba o Fred. Tem sequência hoje com mais 2 partidas, Londrina e Goiás, Figueirense e Sampaio Correia, João. O Curitiba... E aí a Série B tem jogos até no sábado. Apesar de pressionado, o Curitiba conseguiu um grande resultado, né, empatando 1-1 fora de casa contra o Juventude, 18 pontos, entra no G4. Mas até hoje, a gente começa a ter rodada hoje, né, o Figueirense joga em casa contra o Sampaio. Se o Figueirense ganhar o jogo, ou até se empatar, porque o Figueirense tem vantagem nos critérios de desempate, tanto que estava, antes disso, em 4º lugar. Mas o Figueirense ganhando, ele ultrapassa o Curitiba e volta de novo para o G4, que tem também o Avaí, o CSA e o Fortaleza.
E jogo legal também a gente vai ter Guarani e São Bento, né? Porque o São Bento vem de uma vitória ótima contra o Fortaleza, invicto, e joga contra o Guarani, que faz uma campanha razoável. Então é um jogo legal de dois times do interior. A Bélgica venceu a Costa Rica por 4-1, amistoso preparatório para o Mundial. É importante falar um pouquinho desse jogo, rapidamente, aquela pincelada. Por quê? Porque a Bélgica é uma forte candidata aí, pelo menos a estar entre as favoritas, né? Não digo candidata ao título assim, mas pelo menos fazer uma boa campanha. E a Costa Rica é adversária do Brasil, né, João? Costa Rica vem de derrota para a Inglaterra 2-0 e ontem 4-1. Fez 1-0 com o Brian Ruiz, que interessava o Santos, né? Mas acabou dizendo que não queria jogar em futebol sul-americano, prefere continuar na Europa. Só que a Bélgica deu um passeio, né? A Bélgica tem um time muito técnico. O Lukaku jogou muito, fez 2 gols, deu assistência para o último gol do Batshuayi. Só que, pô, a Bélgica tem Hazard, Mertens, De Bruyne, Fellaini, nossa, não sei nem Lukaku, tem um time fantástico, Kompany. Então é um time muito bom, é o que a gente fala aqui. Se a Bélgica jogar como um time grande, se a Bélgica esquecer que ela é a Bélgica e pensar que ela é, uma França, uma Holanda, uma Espanha, a Bélgica vai dar trabalho nesse Mundial. Até porque esse time já era muito bem cotado em 2014, só que era muito mais jovem. Eles ganharam experiência de 4 anos para cá. Então, eu coloco a Bélgica como uma equipe que pode surpreender. Acho que a Bélgica, pelo menos entre os 8, ela chega. Claro que depende muito de cruzamento. A Copa do Mundo é assim. Mas eu acho que a Bélgica é um dos favoritos a brigar lá em cima. E destaque olímpico, temos hoje, João? Olha, estão jogando agora Brasil e Bélgica. Fala em Bélgica, né? Brasil e Bélgica na Liga das Nações, no feminino. O Brasil precisa só de uma vitória para garantir de forma definitiva a classificação para a fase final. Começou agora, meio-dia, né, essa partida? Isso, começou agora meio-dia, a fase final que vai ser na China, né? Então classificam os 5 primeiros. O Brasil hoje está com 28 pontos, Estados Unidos liderando com 34, Brasil, Sérvia e Turquia 28, Holanda 26, a Itália tem 21. Então o Brasil precisa ganhar um jogo para se garantir oficialmente e só não se classifica se acontecer um hecatombe, se perder os 3 jogos, se a Itália ganhar os 3 jogos. Mesmo assim tem confronto, a Turquia joga contra a Holanda, então já são seleções que vão diminuir. O Brasil está vencendo já 8-4 no primeiro set. E uma notícia, já que a gente fala de esportes olímpicos, péssima para o esporte brasileiro. Foi assinada hoje uma medida provisória, através do presidente Michel Temer, que corta recursos do Comitê Olímpico Brasileiro e também do Comitê Paralímpico Brasileiro e ainda tira 200 milhões do orçamento do Ministério do Esporte. Lembrando que já o orçamento de 2017 para esse ano de 2018 já teve uma diminuição de 87%. As entidades esportivas estão se mobilizando, tentando fazer com que essa medida provisória não passe. Ela terá que ser ainda colocada em votação, mas é uma notícia horrível, porque a gente já sabia que de 2016 para frente aquela festa de investimentos não ia acontecer, mas diminuir tanto assim é complicado. A gente já está vendo confederações, alguns esportes que estão deixando de disputar alguns campeonatos importantes por falta de verba. E tem muita gente que já está tendo que voltar de novo àquela época do patrocínio. Tem o patrocínio da família, tem o patrocínio de algum patrocinador que é ligado ao atleta por algum motivo, né? Mas é uma notícia muito ruim. Esse dinheiro vai ser investido em segurança. Eu sei que a gente precisa de segurança no país, mas eu acho que um corte desses no esporte é muito brusco, é muito sentido. A gente sabe que o esporte ele é importante para a formação do ser humano. E quando a gente fala nesses investimentos, o Comitê Olímpico Brasileiro, essa verba do Ministério do Esporte, o COB, ela não é usada só no esporte de alto nível, ela é usada também no esporte de base, que é onde você tira crianças da rua, onde você coloca crianças para a prática de esporte, para não pensar em outra coisa. Então, acho que temos que repensar um pouco. Acho que tem muita gente aí que ganha muito dinheiro no país, principalmente os políticos, e aí eles vêm tirar do esporte que
fundamental, é necessário para a população. Então é uma notícia ruim, muito ruim para o esporte brasileiro. Que infelizmente esporte é educação, né? O problema é que quem está lá em cima parece que não consegue trabalhar dessa maneira, né? Vislumbrar dessa maneira. Olha, a gente já se alongou aqui um pouquinho, mas eu preciso falar do Ivanzinho. O Ivanzinho é um ex-jogador, né? Ele jogou muito tempo no futebol paraibano, jogou no Operário do Mato Grosso, jogou muito tempo no Santo André, acho que ele jogou no Bragantino também. Em 1997 o Santo André cumpriu uma Série A2 que fez 24 jogos invictos e o Ivanzinho jogava nesse time que tinha Maisena como goleiro, tinha o Jorginho Cantinflas, tinha o Buião, tinha esqueci o nome do goleiro. O era do Palmeiras. Enfim, o Ivanzinho ele era um ponteiro, né? Aquele ponteiro antigo, cara veloz pra caramba. E o Ivanzinho está passando por um problema de saúde, ele mora lá na Paraíba, e a terra natal dele, o estado natal dele, e ele tem aquela síndrome que vitimou o Stephen Hawking, aquele físico que morreu aí, e o Hawking tinha isso desde os 21 anos, né? Por isso que a história dele se sobressaiu, mas enfim, essa doença é degenerativa, vai aos poucos consumindo de fato a pessoa, né? Ela é neurodegenerativa, então ela consome assim, a sua memória, ela vai apagando as coisas, você não consegue mais se comunicar, ela atrofia seus músculos, enfim, é algo muito dolorido para quem tem e para a família também, porque exige cuidados especiais. E o Ivanzinho, com apenas 51 anos de idade, gente, ele está nessa situação aí. Então tem um vídeo da filha do Ivanzinho que está circulando nesse momento pela internet. Eu compartilhei lá na minha página pessoal, que é o Frank Fortes. Aí é só você procurar lá no Facebook, lá Frank Fortes. Depois eu vou compartilhar também no Facebook do Terceiro Tempo, porque eles precisam lá de um auxílio para uma máquina para dar uma condição de vida melhor assim para o Ivanzinho, né? Pelo menos para ele poder ter um pouco mais de dignidade aí no dia a dia, no cumprimento da jornada dele aí. A família está lutando para ter esse aparelho, eles usam lá os recursos que são destinados pelo Estado, né? Então o que é público eles conseguem utilizar, só que o maquinário é diferente, o sistema é diferente, o Ivanzinho não se adapta muito bem com o que está sendo usado no momento, então tem que ficar tirando e colocando o aparelho, então tem uma dificuldade tremenda aí, eles estão tentando minimizar isso para que o Adãozinho possa dignamente cumprir aí a sua jornada. Então assim, esse vídeo está lá no meu Facebook, quem puder entre lá, compartilhe, daqui a pouco eu vou compartilhar também no Terceiro Tempo. E mais pra frente a gente vai tentar falar mais sobre o Ivanzinho, conversar com a filha dele, saber direitinho o que está acontecendo, há quanto tempo ele está lá com este problema, mas foi um jogador marcante assim para clubes do interior do estado de São Paulo. Acho que eu cheguei a fazer um jogo em que o Santo André ganhou de 1-0 num grande, se não me falha a memória, foi o São Paulo e foi 1-0 o gol do Ivanzinho, década de 90. E o Ivanzinho era assim, quando ia jogar com o Santo André, o lateral que jogava do lado do Ivanzinho não subia, porque se ele subisse ele não conseguia depois segurar o Ivanzinho na corrida, não. Ninguém segurava o homem, ele era ligeiro mesmo. O que a gente não pode deixar acontecer é ele assim, hoje a corrida dele é pela vida, né? Então a gente minimamente tenta ajudar aí da melhor maneira, tá bom? Boa sorte pro Ivanzinho, um abraço para ele lá na Paraíba, para toda a família. E o Julen Lopetegui, que é o técnico da seleção espanhola, será o técnico do Real Madrid depois da Copa do Mundo. João, informação de agora a pouco. E ele está invicto desde que assumiu a seleção da Espanha. O Lopetegui, ele tem uma história curiosa, que ele era goleiro, ele chegou a passar para o Real Madrid e Barcelona, mas jogou, acho que um jogo num desses times e 3 jogos no outro, mas mesmo assim ele foi convocado como reserva para uma Copa do Mundo, disputou uma Copa do Mundo. E ele, quando assumiu a Espanha, ninguém acreditava muito, ele vinha em trabalhos em times menores. Só que ele colocou a casa em ordem e a Espanha está invicta nas mãos dele, não perdeu um único jogo ainda desde que ele assumiu. É isso aí, gente. A gente volta nesta quarta-feira para falar mais de futebol, né? Falar mais de esporte, com os resultados da terça-feira, uma análise do jogo do São Paulo e a projeção das partidas da quarta-feira no Campeonato Brasileiro. Bom dia para vocês, até mais. Tchau. Bom dia a todos.